eu sou aluna de Ciência da Computação na USP, eu estou no último ano. Eu comecei a mexer no Wikidata por volta de 2018, porque eu fiz uma bolsa PUB com o pessoal do Neuromat, do Wikimovimento Brasil, e eu comecei a trabalhar com eles agora em dezembro do ano passado. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Peraí. Foi agora? Sim. Ok, então só releva o fato que gente de ciência da computação tem dificuldades técnicas para fazer um PowerPoint, mas ignora esse fator. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre como fazer essa importação em massa no Wikidata através do Quick Statements. Mas antes, eu só queria dar uma situada do porquê que é tão legal mexer no Wikidata. Então, aqui, a gente tem algumas visualizações de dados. Vocês, da bibliotecas da USP, têm um GLAM sobre de todas as bibliotecas no geral. E sempre que sobe um item no Wikidata, tem uma propriedade que você pode pôr que chama esse item está na lista de interesse de algum projeto. E o projeto, no caso, seria os GLAMs. Então, aqui, eu procurei todos os itens que vocês já subiram no Wikidata e que vocês colocaram essa propriedade. E aqui a gente vê que tem vários tipos de itens diferentes. Tem artigos científicos, tem revistas acadêmicas, publicações. A maioria dos itens são seres humanos. Então, aqui, dando uma olhada em quem são esses seres humanos, a gente consegue ver os campos de trabalhos deles, por exemplo. Então, a gente vê que tem muitos professores da comunicação, da matemática, estatística, matemática aplicada. São 710 no total. Se nós fôssemos comparar com todas as pessoas que têm um item no Wikidata e que diz que são funcionárias da USP, no caso são 752. E aqui a gente vê que todas as bolinhas aqui pequenas, que eu acho que são física, geografia, geologia, você vê que aumenta um pouco os dados, que devem ser itens que foram subidos por outras pessoas de outros projetos. E o bacana é que essas visualizações não têm um limite do que você pode fazer. Um outro exemplo do que a gente consegue ver é uma linha do tempo de artigos publicados, artigos científicos. No caso, são todos de matemática, a grande maioria aqui são de 2015 para frente. E o que é muito divertido é que depois de subir esses itens, você consegue puxar muitas informações. Então, dá para fazer comparações sobre as áreas de pesquisa de professores, pode ver, depois da atividade de hoje, a gente vai poder saber em quais países os professores mais fizeram pós-doutorado, por exemplo. Dá para encontrar quais são as publicações mais frequentes, em quais publicações artigos são publicados mais frequentemente por funcionários da USP. Então, meio que o limite é a imaginação do que você consegue pegar, do que você consegue pensar de informações que seria interessante de extrair desses dados. Hoje, a gente não vai entrar tanto no mérito de como é possível criar essas visualizações. A gente vai focar mais no processo de subir esses dados para o Wikidata de uma forma que não seja tão maçante de você ficar abrindo item, aí clica em qual é a propriedade, preenche o valor, aí tem que preencher a fonte para cada uma das coisas, que é um processo que realmente fica extremamente chato. Então, a gente vai ver um jeito mais rapidinho para não perder tanto tempo nessa parte mais repetitiva. Antes disso, eu só queria comentar 2 pontos que a Lilian e a Estela me pediram para comentar. Existem muitos wikiprojetos. Wikiprojetos são basicamente grupos de pessoas que se unem para trabalhar em alguma coisa em comum. Os GLAMs, que são as uniões de galerias, bibliotecas, arquivos e museus, já são bem estabelecidos. É um wikiprojeto muito estabelecido e que tem várias ramificações, sendo que o GLAM das bibliotecas da USP é um deles. Se você quiser encontrar algum wikiprojeto, nós temos esses 2 links aqui, tanto na Wikipédia quanto no Wikidata. Então, se formos ver aqui os do Wikidata, deixa eu só fechar o Slack para não ficar vendo notificações para vocês. Tem aqui essa lista, tudo com a setinha, são categorias, são projetos que têm subprojetos neles. Então, sobre computação, tem todos esses, sobre conhecimento, história. A questão da Wiki é que, como vocês já devem saber muito bem, o site não é tão intuitivo de navegar. Então, não é muito fácil de achar as informações. Então, a minha maior dica seria que, se você quer encontrar um wikiprojeto de alguma área específica, digita wikiprojeto, entre aspas, no Google e digita o tema que você quer encontrar, que possivelmente vai ser mais fácil do que tentar navegar aqui pelas subcategorias.
Isso vale para qualquer coisa da Wiki que você não souber em que página que fica. Digita o Wikidata e a sua dúvida do lado que você vai achar o link. Pelo menos essa é a forma como eu costumo navegar, porque eu não me encontro tanto nos links, porque os caminhos são um pouco tortuosos às vezes. Tem os Wikiprojetos da Wikipédia também, então aqui dá para navegar pelas subcategorias, tem aqui os usuários que participam, então fica um pouquinho mais por isso. Outro ponto interessante é da gente ver aqui como propor propriedades, porque às vezes no Wikidata você está modelando algum dado e não tem a propriedade para a informação que você precisa. Então aqui entram dois pontos, que primeiramente, a gente sempre tenta, a política geral do Wikidata é de usar propriedades mais genéricas ao invés de propriedades específicas. Então, por exemplo, não existe uma propriedade que diga, uma propriedade de padre, por exemplo, ou uma propriedade de rabino. A propriedade chama líder religioso, porque o intuito é ser algo mais generalizado, porque assim você fica, é mais simples de você navegar o caminho para encontrar aquela informação depois. Porque digamos que existe um templo, você quer descobrir quem é o líder daquele templo, se você não souber qual é a religião dele, você teria que perguntar, mas esse templo tem um rabino, tem um padre, tem um pai de santo? Então fica mais simples quando você consegue generalizar mais a pergunta. Então, quem é o líder desse local? Então, digamos que, como era o caso, que uma propriedade que foi criada ontem, que tenha um ID de professores da USP, então um identificador. Para propor essa propriedade, se você não encontrou a propriedade nem em português ou em inglês, você vem nessa página. Tem o link aqui, eu vou mandar para vocês depois. Se você esqueceu o link da página, digita o Wikidata e propor propriedade que você vai encontrar o caminho. Aqui tem a opção das várias categorias que a propriedade pode ter. A maioria das propriedades cai na categoria de genéricas, mas aqui tem as outras para você ver se são coisas sobre trabalhos criativos, pessoas, locais, esportes. Então, clicando aqui em genérica, por exemplo, se a minha internet cooperar, a gente vai conseguir ver a lista de todas as propriedades que estão em discussão no momento. Deixa eu voltar para o slide enquanto ele está carregando. Então, para propor uma propriedade, você tem algo que precisa ser modelado e não existe no Wikidata algo que sirva para aquela função. Então, o primeiro passo é você identificar a categoria a qual ela pertence. Se não pertence a nenhuma específica, pertence à categoria genérica. Depois disso, ele vai pedir para você dar um nome para aquela propriedade. E ele vai criar um padrão de página que você precisa preencher um formuláriozinho com algumas informações. O essencial disso é que você precisa justificar bem o motivo pelo qual aquela propriedade tem que ser criada. Então, tanto a questão de você falar, olha, essa propriedade modela esse ponto, ela vai ser importante por isso, mas também exemplificar onde ela vai ser usada e o quão usada ela vai ser. Porque você só falar, olha, tem essa coisa que seria legal criar propriedade, mas você não menciona que você vai usá-la no futuro, talvez seja menos interessante. Então, se você vir e falar, nós temos esse identificador que é útil porque ele vai servir para representar 5.000 professores da USP. Então, já dá um embasamento de por que aquela propriedade vai ser necessária. Além disso, tem que ver qual que é o tipo de dado da propriedade. Cada propriedade do Wikidata é como se fosse uma pergunta. Então, por exemplo, o que você é? Eu sou um ser humano, então eu sou uma instância de ser humano. O que você é, a resposta dele sempre tem que ser um tipo de item do Wikidata. Então, eu posso ser um ser humano, pode ser uma instância de capivara, de livro, de poema. Tem que ser algo que existe no Wikidata. Existem outros tipos de dado, como, por exemplo, coordenada geográfica, pode ser um texto puro, pode ser um link para um site. Então, no caso, não faz sentido que falar que eu sou uma coordenada geográfica, ou eu sou uma data. Você tem que ser alguma coisa. Então, no caso, se nós estivéssemos falando de um identificador de professores da USP, o tipo de dado vai ser um texto. É importante saber isso, porque quando vão criar a propriedade, eles vão limitar o tipo de item que você pode colocar como resposta dessa pergunta, para evitar que acabe criando respostas esdrúxulas. Que talvez vocês já tenham visto em alguns itens que vocês criaram, que se você responde alguma propriedade
com algum valor que não é aceito, fica uma marcaçãozinha de que, tipo, ei, tem alguma coisa errada aqui, porque isso não faz parte do domínio de respostas que aquela pergunta está aceitando. Bom, então vai ter o formuláriozinho, você vai preencher tudo. Depois que a proposta estiver completa, ela vai ficar aberta por um tempo para ser discutida pela comunidade do Wikidata. Então, geralmente, vai vir alguém e falar, essa propriedade parece que vai ser legal, eu apoio, é importante criá-la. Ou talvez venha alguém e questione e fale, olha, eu acho que essa propriedade não é uma boa ideia, eu acho que não está claro o motivo pelo qual ela tem que ser criada, eu acho que faltou definir X, Y, Z a respeito, e aí começa uma troca de ideias para melhorar essa proposta. Quando se chega num consenso, a propriedade fica livre para ser criada. Ela pode ser criada tanto por um administrador do Wikidata, quanto por usuários que têm a permissão para criá-las. Então, aqui, para mostrar uns exemplos de propostas de propriedades, a gente tem aqui o repositório de produção da USP, o Person ID. Então, aqui, quando a propriedade foi proposta, deixa eu aumentar aqui um pouco o zoom, foram colocados 3 exemplos de uso delas. Então, aqui, 3 professores com o KID deles e o valor aqui do ID que eles teriam. A fonte, o site de onde ela é retirada, e aqui o formato da URL. Essa questão de formato da URL só se aplica para identificadores. Para mostrar... Então, digamos que você vai criar uma propriedade que não vai ter identificador. Então, como é que você acha um modelo disso? Eu sou muito adepta do procurar colinhas de como fazer as coisas, porque eu vou ser bem sincera que eu não sei fazer a maior parte das coisas de cabeça, eu só descubro na hora um jeito de fazer isso. Então, para procurar uma propriedade no Wikidata, você escreve P2 pontos e depois você escreve o que você quiser. Então, líder religioso. Vamos ver se a gente acha aqui. Bom, nome religioso. Aqui. Tananã. A gente desce aqui embaixo e sempre vai ter um link discussão sobre a proposta da propriedade. Quando a gente clica aqui, senta a parte de colaborar, a gente consegue ver a descrição que deram, valores permitidos, exemplos dados e a discussão que ocorreu aqui. E a gente vê que essa propriedade teve uma discussão um pouco mais interessante, de gente concordando, gente trocando ideia. Nem sempre vão concordar. Muitas vezes tem propriedades que você propõe e alguém não vai aceitar. Então, o que é importante saber? Vocês são vários usuários que estão com um objetivo em comum. Quando alguém propõe uma propriedade, conversem entre si e fala para o outro, vai lá na página da propriedade, vê o que eu falei, e se você achar que está tudo ok, coloca um concorda ali embaixo. Porque se tiver, depois de, se eu não me engano, são 10 dias o período mínimo, mas eu não tenho certeza absoluta. Depois desse tempo mínimo de discussão, se tiver só um concordo e não tiver ninguém discordando daquela proposição, vai ser criado o item. Então, voltando aqui para a apresentação. Então, agora vamos entrar na parte mais que a gente veio para conversar hoje mesmo, que são os Quick Statements. Então, o que é Quick Statements? É uma ferramenta que foi criada por um usuário, pelo Mike Peel, e ele serve para você editar e criar itens do Wikidata usando comandos de texto. Então, tem uma sintaxe padrão que a gente usa para escrever, e você basicamente passa para o Wikidata a informação para você não ter que ficar editando manualmente. Porque se você só precisa adicionar uma informação no item, tem um livro que criaram um item no Wikidata e ficou faltando sei lá, uma informação sobre quantas páginas o item tem. Fica fácil de você abrir a página e você preenche aquilo. Mas digamos que você tem uma super planilha com todo o acervo de livro do seu instituto e você quer pôr a informação de quantas páginas cada um deles tem no Wikidata. Isso seria um inferno para fazer manualmente. Então, a intenção do Quick Statements é facilitar a vida. Então, embora, a princípio, ele pode dar um pouco de medo, porque é código, tem que mexer um pouco com o formal do Excel, no fim das contas, ele vale a pena, porque é um trabalho que você faz uma vez, e depois a melhor parte do Quick Statements é que você consegue copiar o código e colar, e você consegue reaproveitar aquilo pelo resto da vida. Então, não é que toda vez que você vai fazer um levantamento de dados, que você vai ter que começar aquele trabalho do zero. Sempre dá para reaproveitar o que você já fez anteriormente. Então, como é que funciona a sintaxe? A gente escreve aqui sobre quem a informação é
barra vertical. A propriedade, barra vertical, e o valor da propriedade. Então, aqui a gente tem a frase: a Universidade de São Paulo é uma instância de Universidade Federal. Então, aqui, esse é o KID da Universidade de São Paulo, barra P31, que é a instância de, barra Universidade Federal. Percebe aqui que cada linha a gente está começando com 2 barras. Porque o que o Quick Statements entende? Cada informação diferente está separada por uma barra vertical. Quando você começa uma informação nova, uma linha nova, você sempre tem que pôr 2 barras. Então, isso aqui é bem importante de tomar cuidado na hora de escrever o código. Que existe uma outra forma de fazer o Quick Statements, que é usando Tab e Enter para separar, só que isso geralmente dá um pouco de erro. Então, é melhor focar só nessa sintaxe aqui, com as 2 barrinhas. Um pouco antes, quando eu falei da criação de propriedades, eu falei que existem tipos de dados diferentes no Wikidata. Então, o que são esses tipos de dados? Eles são as respostas que você pode dar para as perguntas de propriedade. Então, que tipo de resposta você pode dar? Pode ser um item, pode ser uma propriedade em si, pode ser uma string. String é um texto. É um texto para, como pessoas de computação gostam de chamar o texto, porque a gente gosta de complicar a vida sem necessidade. Um texto monolingual é um texto um pouco mais específico. Quer dizer que é um texto que não pode ser traduzido ou que é um texto que só faz sentido numa língua. O exemplo mais comum que vocês vão trabalhar de texto monolingual é um endereço, por exemplo. Porque aí você tem que... A forma como a gente escreve um endereço em português do Brasil é diferente de como o endereço é escrito nos Estados Unidos, por exemplo. Então, a gente sempre tem que sinalizar como que esse texto, em qual língua esse texto está escrito. Mas como que o Quick Statements entende quais são esses tipos de dados, né? Porque o que eu comentei é que você fala sobre quem a informação é, barra a propriedade, barra a informação. Essa informação depois, como que ele vai saber se é item, se é propriedade, se é string? Para isso, a gente tem que escrever o dado de uma forma diferente. Então, no Quick Statements, quando a gente fala em itens, é sempre o que e o número depois dele. Quando a gente estiver falando de propriedade, vai ser o P e o número da propriedade. Uma string, você vai ter barra, aspas, texto, fecha aspas. Então, sempre que você precisar colocar um texto, tem que lembrar de deixar ele fechadinho entre aspas, porque senão o Quick Statements não vai entender que aquilo ali é para ser uma string, ele vai achar que é um outro tipo de comando. Quando é um texto monolingual, você segue o mesmo esquema. A string fica entre aspas, mas antes dela, você coloca a informação do código de linguagem, do código da língua, do idioma. Então, no caso, para português, é pt-br, 2 pontos. Se você for pôr a informação só em português, é pt, 2 pontos. Em inglês, é n, 2 pontos. Mais para frente, eu vou passar o linkzinho certinho para vocês verem onde tem essa informação. No total, existem 17 tipos de dados diferentes no Wikidata, mas esses aqui são os mais comuns de ver nos levantamentos, pelo menos nos que eu já fiz, foram quase sempre esses tipos de dados utilizados. Outro tipo de dado que sempre usa muito é tempo, e tempo assusta um pouco, então vou pedir um pouco de paciência para vocês, para tentar não se assustar tanto. Sempre que você for colocar uma data, você não pode colocar, tipo, data de nascimento, Verônica, barra, propriedade data de nascimento, barra, 1991, porque o Quick Statements não vai, o Wikidata não vai entender que aquele 1991 é um ano. Você tem que falar para ele, olha, isso aqui é um ano. Para isso, o texto sempre tem que estar nesse formato aqui. Então, o mais, 4 dígitos do ano, traço, 2 dígitos do mês, traço, 2 dígitos do dia, um T para indicar que é tempo, e aqui, hora, 2 pontos, minutos, 2 pontos, segundos, e aqui é a parte mais divertida, pelo menos que eu acho mais divertida, que é a precisão da data. Então, digamos, eu nasci em 3 de abril de 1991. Então, aqui colocaria 1991, 0403. A hora pode colocar 0000, porque a precisão de hora no Wikidata parece que não está funcionando tão bem. Então, geralmente, a gente para até o dia. Mas o que é essa tal da precisão? É você informar para o Wikidata se você está falando de dia, de mês, de ano, de século. Como é que a gente faz isso? A gente coloca um número diferente aqui no lugarzinho do X. Então, se aqui tiver um 9, o Quick Statements vai informar para o Wikidata que, olha, essa informação está precisa até aqui.
Então, o que é para mostrar para o usuário é que a data é aqui. Então, é tipo 03/04/1991. Se falar que a precisão da data é só o mês, então é abril de 1991. Se for o ano, vai ser só 1991. Dá para colocar o século, dá para pôr a década. Isso aqui é bem importante para alguns levantamentos que talvez você não tenha certeza de quando aquilo foi feito. Então, você tem uma ideia, olha, esse livro foi publicado na década de 20, 1920. Então, vocês propõem aqui a época da precisão. Esse código, vocês não têm que saber de cor. Eu não sei isso de cor. Eu me recuso a aprender esse código de cabeça. E eu também nunca lembro qual é o código da precisão. Então, qual que é o segredo? Você tem um link que eu vou passar para vocês depois, que é a página de ajuda do Quick Statements, que sempre dá para usar de colinha para você copiar e colar esse formato para você preencher conforme você estiver precisando. Então, aqui, por exemplo, na página do Wikidata da USP, consta que a USP foi fundada no século XX. Então, aqui, o KID da USP barra a propriedade, que aqui está errada, então ignorem esse data. Então, aqui a propriedade deveria ser data de fundação, barra, e aqui tem a data. A precisão 7 aqui, se a gente voltar no slide anterior, a gente vê que denota que é o século. Então, vai falar que foi fundada no século XX. Não importa qual ano que a gente coloca exatamente, qual que é o dia, qual que é o mês, porque como a precisão é só o século, você não tem que ter informação inteira, você pode preencher isso aqui como você quiser. Se for da informação mais precisa, aqui a gente coloca, foi fundada dia 25 de janeiro de 1934. Então, aqui realmente, como a precisão tá até o dia, precisa colocar a informação completa, porque senão ele vai ficar listado, vai ficar a data errada no caso. Então, aqui, a gente tem esse formatinho aqui para denotar que é um tempo. Como a gente faz para denotar coordenadas geográficas? O Quick Statements passa a informação na barra, na forma de arroba, latitude, barra, longitude. Uma coisa que é importante levar em mente é que isso tudo foi feito com o padrão americano de denotação de números. Então, você nunca vai usar vírgula como separador decimal, sempre vai ser ponto. Então, é uma coisa que tem que prestar atenção na hora de você organizar os seus dados na tabela. Aqui, no caso, a propriedade está errada de novo, gente, desculpa, eu vou arrumar isso antes de passar para vocês. Mas aqui a gente tem a USP, barra, deveria ser a propriedade de coordenada geográfica, barra, arroba, a latitude, só que no formato de 23 ponto, aqui as horas e minutos, e aqui 46 ponto, as casas decimais. No caso, se vocês abrirem o item da USP no Wikidata, só vai ter essas coordenadas geográficas do campus da cidade universitária. Poderia colocar as coordenadas geográficas de todos os outros campos lá também. Ficou faltando a gente comentar de quantidade. Quantidade pode ser, por exemplo, imagina que você tem um quadro e você quer especificar qual que é a largura e a altura do quadro. Esse valor a gente vai chamar de quantidade. Então, você pode falar que ele tem 20 centímetros de altura por 45 de largura. Ou a quantidade pode ser o número de filhos que uma pessoa tem. É um número puro. Se for um número sem unidade, você só escreve o número pelado. Se for um número com unidade, você escreve o número e depois você coloca o KID da propriedade, o KID do item representando aquela unidade. Então, por exemplo, o KID de centímetros, e você troca o Q por um Uzinho no caso. Aqui tem um link com todos os tipos de dados do Wikidata, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois. Porque tem outros itens como lexemas, principalmente, que eu não entrei tanto no assunto, porque eu não entendo tanto dessa área, mas tem umas coisas divertidas se vocês quiserem dar uma olhadinha. Outra coisa importante é como a gente fala do nome dos itens, que são strings, são textos, sempre vão estar encapsulados pelas aspas, só que eles não têm exatamente uma propriedade, eles têm esse nominho aqui. Então, o nome de um item, o rótulo, chama label em inglês. Então, sempre vai ser um L maiúsculo e a língua do lado, o idioma do lado. Então, aqui, para a gente falar qual que é o rótulo da USP em português, a gente coloca aqui as duas barras para mostrar que é uma linha nova, o KID da USP, barra, aqui o LPT, que é o nome da USP, barra, e Universidade de São Paulo, entre aspas.
Se você quiser colocar o nome da faculdade em 500 outros idiomas, é só copiar e colar esse mesmo código e trocar aqui o que está entre as barrinhas do código do idioma. Para falar a descrição do que é aquilo, opa, aqui ficou errado também, desculpa, gente. Aqui era para ser um APT, que é o alias, que é como se fosse um apelido, um outro nome pelo qual é conhecida a faculdade. Então, no caso, o alias da Universidade de São Paulo é USP. A descrição, denotada pelo D, por padrão, a gente começa com letra minúscula, mas aí se vocês colocarem letra maiúscula também não vai ser nenhum grande problema. Mas é um textinho curto que explica o que é aquele item, que é usado principalmente para diferenciar quando você procura São Paulo, a cidade, do estado, do santo. Então, é o que aparece na caixinha de busca quando você procura um item no Wikidata. Então, para denotar o nome, o apelido e a descrição, é só você mudar aqui a primeira letra e colocar em seguida o código do idioma. Bom, até agora o que a gente falou era sempre adicionando informações no item da USP, que é um item que já existe. Mas talvez você queira criar um item novo, talvez tenha um artigo que foi publicado, talvez tenha uma publicação nova, um professor novo. Para isso, você fala para o Quick Statements, olha, eu quero criar um item novo. Aí você fala aqui, create, propriedade e o valor. Então você poderia falar assim, eu quero criar um item com o nome Lilian. Então é só pôr um create, LPT, e Lilian aqui do lado. E como é que você faz para colocar mais informações sobre esse item? Então, você quer falar que Lilian é uma instância de ser humano, a Lilian tem ocupação bibliotecária, tudo mais. Você lista aqui embaixo o last no começo. Você começa a frase falando last. Porque aqui que o Quick Statements entende? Você vira para ele e fala, olha, cria um item com essa especificação aqui, de propriedade e valor, e aí sobre esse item que eu acabei de te falar, você coloca mais essa propriedade e mais esse valor. Então, é um jeito de referenciar essa coisa que você acabou de criar. Vocês já devem ter visto um pouco de qualificadores no Wikidata. Qualificadores são quando você abre uma propriedade de um item e tem, por exemplo, uma pessoa recebeu o prêmio Nobel da Paz, por exemplo, e vai ter um qualificador do ano de quando ela recebeu. Então, o prêmio Nobel é sempre o mesmo. Não é que você tem uma diferença entre os prêmios que foram dados em 2020, 2019 e 2018. É sempre o mesmo prêmio, o que muda é só a informação adicional de quando que esse prêmio foi dado. Então, um exemplo aqui é na página da USP, que você tem que o lema da USP em latim é Scientia Vinces, que eu devo ter pronunciado errado, e tem um qualificador especificando qual é a tradução literal desse texto em português do Brasil. Então, aparece aqui o lema da USP, e aqui embaixo do ladinho aparece a tradução, é essa daqui. Como que a gente especifica isso no Quick Statements? Então, a gente pega aqui a informação. A USP, barra, tem o lema, aqui em rosinha, barra, um texto monolíngue, em latim no caso, que é o lema, barra, tradução literal, propriedade, barra, e o valor da tradução em português. Não tem um limite de quantos qualificadores você pode colocar. Se você quiser colocar a tradução literal em outros idiomas, por exemplo, você pode colocar várias depois. É só você colocar barra, a mesma propriedade, barra, o valor. É sempre esse formato. Propriedade, barra, valor, barra, propriedade, barra, valor. Você pode ir colocando quantos você quiser depois. Isso vai 100% da necessidade do que você está subindo para o Wikidata. O que é importante lembrar é que é por isso que eu falei aquela questãozinha que tem o que sempre, cada linha começa com 2 barras verticais. Por isso que precisa sinalizar quando a linha começa com aquelas 2 barras, porque se você não colocar aquilo, o Quick Statements vai dar um erro, porque ele vai achar que a informação que você colocou depois ainda é sobre aquele primeiro item. Então essas 2 barras são para separar quando um conjunto de informações grande como esse acaba e quando outro conjunto está começando. Uma coisa muito importante, sempre que a gente vai subir dados no Wikidata, é sempre que possível colocar uma fonte. Então, a fonte pode ser um livro, um site, absolutamente qualquer coisa, dependendo de qual for a fonte. A propriedade para descrever a fonte vai ser diferente, mas aqui no caso vamos ver assim uma URL de referência. Aquela informação do lema da USP foi retirada desse site aqui da revista de pesquisa FAPESP.
Então, como a gente identifica essa informação? Bom, um qualificador é uma informação a mais sobre um item, sobre... Como é que eu posso falar isso melhor? Um qualificador é um detalhamento de uma resposta para uma pergunta. Então, a pergunta é, qual é o lema da USP? O lema da USP é esse daqui. Mas a gente consegue especificar um pouco mais isso. Então, o lema da USP é isso. Uma informação legal a respeito do lema da USP é que a tradução literal dele em português é essa daqui. E outra informação legal é o site onde você pode achar, você pode achar a confirmação dessa informação. Para denotar que uma propriedade está sendo usada como fonte, você troca o Q dela por um S, de source. Então, sempre que você vai falar que algo é relacionado à fonte, você troca por um S. Em que outros casos que isso pode ser útil? Talvez você tenha uma referência que você está citando um livro, uma série de livros, você vai ter uma propriedade de qual é o volume, qual é a página que foi consultada, e por aí vai. Todas essas informações podem ser adicionadas na mesma linha, separadas por uma barra. É só você identificar a propriedade que você está referenciando e trocar o Q dela por um S para saber que é uma fonte. É importante tomar alguns cuidados com a tabela dos dados que a gente vai subir para Quick Statements, porque como qualquer programa de computador, ele não é muito inteligente, ele é bem limitado. Não é limitado, ele é maravilhoso, ele faz um monte de coisa, mas ele dá aquelas travadas na parede que todo programa costuma dar. Então, o que acontece? Você tem que evitar usar certos caracteres nos seus textos. Então, sempre que você vai começar uma tabela, dá um Ctrl F em tudo, vê se tem um underline, se tem aspas, se tem espaços duplos, se tem sinal de igual, se tem algum caractere que parece assim meio exótico, digamos assim. Se tiver, é ideal você trocar esse caractere por algum outro, porque pode vir a dar algum problema quando você for fazer o levantamento de dados no Quick Statements. As aspas, principalmente pela questão que as aspas são usadas para sinalizar string. Então, se tiver uma aspa ali no meio, vai quebrar o código todo. Outro ponto é tomar cuidado com o separador de casas decimais. Então, sempre em colunas que você tem números, por exemplo, você tem medidas em centímetros, seleciona a coluna, naquela coluna só dá um Ctrl F por vírgula e troca a vírgula por ponto. Se você tiver informações de sites, então o site oficial de uma publicação ou alguma fonte que foi utilizada, sempre completa aquela URL para garantir que ela está começando com http:// ou https, porque pode dar um problema no Quick Statements, porque ele vai querer verificar se aquela URL é correta, e a verificação que ele faz geralmente é baseada nesse fator. Então, beleza. Que nem a gente comentou ali, o padrão do Quick Statements é sempre o item sobre qual aquela informação, barra propriedade, barra valor. Tudo que vier depois desse primeira propriedade de valor vai ser um qualificador. Pode ser uma informação adicional sobre a propriedade ou pode ser uma fonte sobre ela. Não tem um limite de quantas informações pode dar. Aqui, a gente tem um exemplo que a gente estaria criando vários itens. Todos estão começando aqui com as duas barras. Só que assim, eu menti um pouco para vocês ao longo da apresentação, que eu sempre estava apresentando os itens em linhas separadas, né, para ficar mais bonitinho, para ficar mais legível. Mas na hora que a gente vai subir isso para o Quick Statements, a gente precisa tirar essa quebra de linha daqui para cá. Por quê? Eu mencionei bem por cima que existem duas sintaxes do Quick Statements. Existe a sintaxe do uso de barra simples e barra dupla, e existe a sintaxe de você usar um tab para separar o texto e uma quebra de linha, para mostrar a linha nova. Nesse exemplo, a gente estaria misturando as duas sintaxes. A gente estaria usando a barra simples e a barra dupla e a quebra de linha. O Quick Statements não ia saber lidar com isso, ele só ia identificar o primeiro item do levantamento. Então, a gente precisa apagar, quando o código está todo pronto, a gente junta tudo e a gente tira o espaço entre uma linha e outra. Então, beleza, a gente viu a teoria do que é o Quick Statements, como ele funciona, mas como que a gente faz isso na prática? Então, vocês devem ter alguma tabela de dados com informações que precisam ser subidas. Como que você sai dessa tabela original e você chega no Quick Statements?
temos algumas recomendações que é bom de seguir para você organizar seu trabalho no começo. Então, pega aquela tabela que você tem. O ideal é você tem essa tabela com todos os seus dados. Cada coluna vai ter um título, então vai ter informação do nome da publicação, o ano que foi publicado, quem que escreveu aquele texto, tá perfeito. É ideal você colocar uma linha a mais, seja acima ou abaixo, e você vai no Wikidata e você procura qual é a propriedade correspondente àquilo. Então, por exemplo, a primeira coluna que há é uma publicação. Publicação é o que aquele item é. Então, a propriedade vai ser uma instância D. Você vai precisar da outra que vai ter a data de publicação, tem que procurar a propriedade da data de publicação, a propriedade de autor, para saber quem escreveu aquele texto. Muitas vezes você não vai saber de cor qual que é o nome da propriedade que você deveria usar para aquele item. Então, eu sugiro fortemente que vocês colhem nessa hora. Então, se você vai subir informação sobre um livro, pense em algum livro muito famoso que vier à cabeça, vai no Wikidata e procura, por exemplo, não sei, vamos procurar Grande Sertão Veredas aqui. Vidas Secas. Pronto, livro aqui do Graciliano Ramos. Aqui tem instância D, data de criação, título, obra derivada. Por que eu estou mostrando isso? Porque você pode procurar quais são propriedades que geralmente são usadas para descrever aquele item, e o melhor jeito de achar as propriedades que são mais comumente usadas é vendo um exemplo daquele próprio item. Então, se você for procurar uma pintura, o item da Mona Lisa é muito completo. Geralmente você pode pensar em algum livro que seja internacionalmente famoso, porque vai ser um item que vai ter muitas subpropriedades que você pode dar uma copiada. Depois disso, você tem que dar aquele Ctrl F para tirar aqueles caracteres que podem confundir o Quick Statements. Então, underline, aspas, espaço, sinal de igual, qualquer caractere muito esquisito. Também é legal criar uma coluna de ordenação. Tá ficando um pouco teórico, então eu vou mostrar um exemplo aqui mais prático para a gente ver como que isso poderia ser feito. Então, aqui no caso, digamos que nós temos uma tabela com bibliotecas da USP. Eu coloquei só duas aqui para ficar mais fácil de caber no slide. Então, na primeira coluna, a gente tem a informação do nome em português, o que é aquilo, a instância D, quantos empregados a biblioteca tem, a data de ocorrência da informação dos empregados, data de fundação, fonte e data de consulta. Eu coloquei aqui a data de ocorrência mais clarinha para eu lembrar na hora que eu for fazer o Quick Statements que isso aqui é um qualificador. Porque é importante você não tem um padrão de como você vai fazer isso. Você pode colocar entre aspas assim, isso é um qualificador, o que funcionar para você. Mas lembrar de fazer alguma dica visual para você saber na hora que isso aqui não é uma propriedade a mais. Porque senão você pode, na hora de criar Quick Statements, você pode pôr no código como se isso fosse Biblioteca Carlos de Lira / data de ocorrência / 2020, sendo que, na verdade, isso é uma informação adicional sobre os empregados. Então, beleza, a gente tem nossa tabela aqui, está formatada, está coloridinho. O ideal seria, bom, olhando isso, a gente já poderia começar a wikidatificar a tabela, que é como a gente chama o processo de pegar uma palavra aqui em português e a gente traduz ela para a língua que o Wikidata vai entender. Então, no caso, a gente procura os KIDs, a gente troca a data bonitinha por aquela data meio monstruosa que eu mostrei ali em cima, mas tem um passo adicional antes disso. O que é? Eu sugiro fortemente colocar o nome da propriedade aqui no Wikidata e manter o texto em português aqui em cima, porque ninguém aqui é robô e é obrigado a saber o que as siglas significam. Então, é sempre bom manter esses dois, porque fica mais fácil para você se encontrar mais para frente. Aqui na fonte, eu já coloquei o S, tanto na data de consulta quanto na fonte em si, em vez de colocar o pezinho, porque, afinal, é informação a respeito da fonte, para você ficar muito repetitivo. Outra coisa legal é que, no caso, as bibliotecas da USP, elas já existem no Wikidata, elas já têm um KID, então eu coloquei o KID aqui na frente. Caso elas não existissem, aqui eu recomendaria você colocar uma numeração. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6... É muito bom você usar isso em qualquer tabela que você for wikidatificar,
porque é o tipo de coisa que te ajuda a organizar, porque muitas vezes você vai começar a ficar ordenando a tabela, você vai ordenar em ordem alfabética de professores, ou em ordem crescente da data de publicação, e você começa a mexer muito na ordenação, e depois você não consegue mais achar a ordenação inicial. E muitas vezes isso dá um trabalho miserável, você se atrapalha muito, você perde muito tempo mais para frente. Então, é boa prática você manter uma numeração aqui no início para você não se perder no caminho. Bom, beleza, a gente viu como monta essa tabela. Então, a gente viu como monta a tabela. Aqui no caso, já foram identificados os itens aqui. Então, aqui a gente tinha a biblioteca. A biblioteca virou o que? 70, 75. O número de empregados era 200, continua 200, porque é uma quantidade. A data de ocorrência aqui era um ano. Então, aqui eu coloquei 2020, 00/9. A data de fundação é 1970, mesma coisa aqui, com o /9. A URL fica igual. E a data de consulta, eu consultei essa informação ontem, então eu tenho a precisão até o dia. Então, aqui eu coloco um /11. Essa identificação das datas não precisa necessariamente ser feita manualmente. Dá para você fazer quando você tiver um pouco mais de gingado, mas entender um pouco mais como usar essas funções do Google Sheets, fica relativamente sossegado, sempre entre aspas, de fazer isso de uma forma mais rapidinha. E como que isso é feito? Toda essa mágica é feita usando a função de concatenar. A função de concatenar existe tanto no Google Sheets quanto no Excel, quanto acredito que qualquer aplicativo de planilha que você for usar. Como que ela funciona? Você escreve concatenar alguma coisa, ponto e vírgula, alguma coisa, ponto e vírgula, todas as coisas. Então, aqui no caso, ó, concatenar A1. O A1, ele vai pegar o conteúdo que está na célula A1 e juntar com as outras coisas. Aqui, o texto, entre aspas, o Google Sheets também entende que algo que esteja entre aspas é uma string, que é um texto puro. Então, no resultado final, ele vai escrever só texto. Mas digamos que você quer colocar uma aspa, porque a gente está falando muito de strings, né? Que as strings tinham que estar entre aspas para quick statements. Como que a gente faz aparecer a aspa no concatenar? A gente coloca 4 sinaizinhos de aspas aqui sozinhos e um ponto e vírgula. E aí o Google Sheets vai entender que ele vai transformar essas 4 aspas em uma só no final. Aqui o conteúdo da célula 3 e aqui uma aspa no final. Então, lembra bem desse pedacinho aqui dos 4 aspas para você denotar que o texto que você está colocando, que você vai juntar no final, que vai ser uma string. Porque no caso, quando a gente falou assim, qual que é o nome da USP? Então, tem o KID da USP, /ULPT, que é o rótulo em português, se você só escrever Universidade de São Paulo, vai dar erro na hora de rodar o código. Você tem que colocar aspas no começo, Universidade de São Paulo, e aspas no final. Então, aqui vem um exemplo prático com aquela tabelinha que a gente mexeu antes. Então, vamos juntar essa primeira informação aqui. A gente vai querer mostrar qual que é o nome da faculdade. Então, a gente sempre vai começar concatenando qualquer coisa com 2 barras verticais, porque a gente está falando de um item novo. Então, 2 barras. Aqui, a gente está pedindo para copiar o A3. O A3 é onde está o KID da biblioteca. Então, beleza. Sobre a biblioteca Carlos Benjamin de Lira, aí a gente coloca aqui uma barra para separar. Eu quero que você me pegue o dado que está em B2. Mas esse B2 está um pouco diferente, né? Porque está com esses cifrões na frente. Para quem não é tão habituado com o Excel, o que acontece? Esse código de concatenar, ele ficaria numa célula aqui depois. Ficaria aqui do lado, por exemplo. A ideia é que você complete esse código e você puxa e arrasta ele para a tabela toda. Quando você arrasta esse código para baixo, esse A3 vai virar A4, A5, A6, A7 e por aí vai. Se você pegasse esse código e puxasse ele para a direita, ia virar B3, C3, D3, E3 e por aí vai. Ele vai se adaptando dependendo de para qual lado que você puxa ele. Quando eu coloco o cifrão tanto na coluna quanto na linha, eu estou falando para o Google Sheets que, olha, não importa se eu puxar esse dado para baixo ou se eu puxar esse dado para o lado, eu quero que você sempre consulte a informação que está na célula B2, exatamente ela.
No nosso caso, a gente sempre vai puxar o quick statements para baixo. Não precisaria fixar a coluna, o importante é fixar a linha. Mas, por via das dúvidas, coloca o cifrão nos dois, porque aí você não esquece de nenhum deles. Então, beleza, eu quero que você sempre olhe aqui a célula A3, eu quero que você olhe exatamente a coluna B2, que é onde está o nome da minha propriedade, aspas e barra, para separar a próxima informação. Agora a gente tem que colocar qual que é o valor desse nome. Então, aqui, a gente coloca a barra, 4 aspas, que é para o texto ficar envolto por aspas, e a célula B3. Se a gente rodar esse código, o resultado final vai ser barra, barra, o key da biblioteca, barra, LPT, barra, que não saiu aqui, aspas, biblioteca Carlos Benjamin de Lira, aspas. Beleza, a gente conseguiu juntar a primeira informação. Mas como é que a gente junta o resto? Porque nem sempre o texto vai estar entre aspas, né? Então não dá para sempre copiar esse código. Aqui, como a gente pode ver para pegar a informação da instância D, sobre o que é aquilo? Então a gente mantém a primeira parte do código. Eu sempre recomendo dar um enter depois, porque vai ficar mais legível, fica um pouco menos assustador para você entender, é mais fácil de você entender o que está acontecendo, fica menos assustador, fica mais legível, e caso tenha algum erro, é mais fácil de você encontrar. Então, aqui essa primeira linha está falando da primeira coluna. A segunda linha vai falar da próxima coluna, e assim em diante. Então, beleza. A gente começa com 2 barras, depois de olhar as 2 barras, sobre quem a informação é sobre a célula A3 ainda. A gente coloca aspas e barra, e agora qual que é a propriedade que a gente quer pegar, qual é a pergunta que a gente quer responder sobre esse item aqui. No caso, a pergunta é o P31, que está na célula C2, a gente fixa isso com os cifrões, coloca a barra de novo, e a resposta está em C3. Tipo, legal, a gente colocou a instância D. Mas a gente tem a informação da fonte também, né? Que seria interessante de colocar. Quando a gente abre um item no Wikidata, tem aquela caixinha ali em cima que ficam os nomes, os apelidos do item e a descrição. Não tem como você colocar uma fonte naquela parte. Mas qualquer informação abaixo daquilo, tem como você colocar. E é indicado que você coloque caso você tenha fonte. Então, no caso, a gente preencheu aqui o item, a pergunta, a propriedade que é a pergunta, e a resposta, que também é um item. Tudo o que vier depois disso vai ser um qualificador. No caso, a gente quer usar a fonte como um qualificador. Então, a gente coloca aqui, barra, agora a gente vai fixar a propriedade que a gente quer olhar aqui, o G2. O G2 aqui é o S854, que é o URL consultada. A gente coloca uma barra, 4 aspas, porque é uma string, o site é um texto, coloca o URL e 4 aspas. O que é o mais legal de entender disso daqui? Sempre tem um padrãozinho, que talvez vocês já tenham percebido. É sempre 2 barras, a célula que a gente está consultando, sobre quem aquela informação é, uma barra, e aqui a pergunta. A pergunta é o item em questão, barra. A pergunta, barra, a resposta. As linhas sempre vão começar com essa cara. Se fosse um item novo, seria barra, barra, create, barra, em vez de estar citando uma outra célula. Sempre vai ter essa carinha. O começo do código de todas as colunas sempre vai ser exatamente esse. É copiar e colar e ser feliz. Você copia e cola e você troca qualquer letra da coluna que você está olhando. Depois disso, qualquer célula que a resposta for uma string, o formato vai ser exatamente esse. Então, para preencher aqui a informação, é que aqui não vai ter mais strings, mas, por exemplo, a informação de data, a que for usada para esse código aqui, vai ser a mesma usada para esse aqui. Você pode copiar e colar e reaproveitar direto. Então, é copia, cola e você altera qual célula com o nome da propriedade e qual é a célula com o valor dela. Esse trecho aqui do final, barra o G2 e aqui o G3, tudo isso é a fonte. Imaginando que todas aquelas informações da tabela são provenientes do mesmo site, a fonte vai ser a mesma para elas. Então, o que eu recomendo? Você faz o código da linha para pegar a informação, e depois você copia e cola a fonte. E aí, esse trecho de código, você copia e cola para tudo embaixo. Não é que você vai ter que ficar escrevendo aquilo para cada uma das vezes. Você só vai copiando e colando tudo e editando conforme a sua necessidade. Aqui,
eu tenho um link para essa tabela que eu mostrei para vocês. Então, o nosso código aqui, deixa eu dar um zoom, porque eu acho que não deve estar dando para ler direito. Está dando para ler mais ou menos desse jeito, gente? Ou está muito pequenininho? Beleza, obrigada. Então, aqui a gente tem nossa informação. A gente fez até o C2. Então, vamos fazer aqui o D, no caso dos números. Eu vou dar um Enter, porque eu acho que fica mais bonitinho começar na linha 9. Começa com as 2 barras. Beleza. Aqui a gente copia a célula com a informação que a gente quer. No caso, ainda é A3, porque a gente está referenciando o mesmo item. A barra aqui para separar. E agora a gente tem que ver onde que está a propriedade que a gente quer. A gente quer o número de empregados. Lembrando de vir aqui e colocar os cifrões para fixar aquela célula. Se você não colocar os cifrões, que nem eu já fiz algumas vezes, vai dar muito errado na hora de você subir o código, eu não recomendo a experiência. Então aqui põe um vírgula. A barra, beleza. Qual que é a resposta? A resposta do número de empregado é só 200. 200 é um número, é uma quantidade, não precisa colocar entre aspas. Então é só colocar o próprio valor aqui. Mas a gente tem um qualificador especial, que é a data de ocorrência. Então como é que a gente faz isso? A gente põe uma barra a mais, a gente põe o qualificador aqui, o qualificador tem a mesma propriedade, então a gente também vai colocar o cifrãozinho na frente, põe aqui vírgula, barra, e aqui o nosso valor da data de ocorrência. Depois ele tem a mesma fonte. Você poderia fazer o código do zero. Eu, pessoalmente, sou preguiçosa, então eu vou copiar e colar aqui, e pronto. E tá certo que alguém falando assim, tipo, e pronto, está feito. Fica parecendo que é algo super fácil, quando na verdade não tem nada de fácil, de simples e direto. Mas o intuito disso é mostrar que você não tem que escrever cada trechinho desse código. Você vai escrever a primeira linha e depois você vai adaptando ela para fazer o que você precisa para as próximas. No caso, depois a gente tem ali a data de fundação. Bom, data de fundação é meio que parecido com o que a gente fez aqui em cima, né? Do item, por exemplo. Porque data a gente não coloca entre aspas. Então a gente pode copiar o mesmo código que a gente fez para responder a instância do que a biblioteca é. A gente cola aqui embaixo. Ó, e agora a gente quer a data de fundação, que é a coluna F. Então a gente vem aqui F2, a resposta é o F3, e a fonte vai ser a mesma. Então, aqui no caso, se eu copiar e colar esse código para vocês verem, ele fez o Quick Statements todo, separado pelas barras. Colocou toda a informação aqui separada pelas barras, daria para a gente copiar isso no site do Quick Statements. Ele reconhece aqui, ó, Biblioteca Carlos Benjamin de Lira, vai adicionar um rótulo, o nome da biblioteca. Ele vai adicionar uma frase, aqui uma declaração, instância de biblioteca. Ele vai adicionar fontes para a instância de, e é esse site. Vai colocar aqui uma declaração de empregados 200 e o qualificador. Eu, no caso, não vou rodar esse dado, porque eu roubei essas informações do Wikidata. Esses dados já estavam lá. Mas deixa eu só editar. Na verdade, não tem 200 funcionários na biblioteca. Eu achei que era. Se tivesse, a gente ficaria feliz. Ainda tem que editar, porque você não eu até vou olhar se tá essa informação lá. Depois. É 200 ou é 20? Eu que viajei no outro zero. É 12. São 12, na verdade. Estavam lá. Agora são 11. Então ignora que eu inventei 200 funcionários a mais na biblioteca. Mas o legal é que você consegue ver a cara que o item tá. Se eu fosse criar um item do zero, em vez de adicionar informações adicionais, ele ficaria com essa carinha aqui. Em vez de create, em vez do item a gente coloca last, ele fica com uma carinha super simpática. Então ele fala assim, vai criar um item, é uma instância de biblioteca e tem essa referência. Tem 200 empregados, essa informação de empregados é de 2020 e tem essa referência. E você consegue ver toda a carinha que aquela informação vai ter. Então, quando você for subir vários itens,
você consegue às vezes bater o olho e ver que tem alguma coisa que está errada. Porque a data, ele transforma aquele formato do mais, tananã, em um número legível. Se tiver algum erro na formatação da data, você vai conseguir ver aqui. Se tiver algum erro na formatação de alguma coisa, às vezes você consegue ver que tem algo muito esquisito quando você cria essa página. Quando a gente clica aqui em rodar o código, caso dê um erro, vai aparecer uma mensagem em vermelho. Uma coisa que eu demorei muito para perceber é que se você parar o mouse em cima da mensagem em vermelho de erro, ele vai falar qual foi o erro que deu no código. Então, às vezes, o erro pode ser um erro de soluço do Quick Statements. O Quick Statement soluça se você cria muitos itens de uma vez. Quando é um erro de soluço, você coloca para rodar o mesmo código de novo e ele se resolve. Se for um erro de, por exemplo, alguma propriedade que você está colocando não está de acordo, você quer responder uma pergunta com um valor que não pode. Então, digamos que perguntaram qual é a cor do céu e você respondeu com Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral não é uma cor, é uma pessoa. Então, ela não seria uma resposta válida. Então, o Quick Statements talvez não fosse aceitar essa declaração. Ou se você for subir um site e você você manda só tipo, é in.usp.br, sem pôr o www ou http. Ele vai dar um erro, ele não vai querer subir essa informação. Então, é só você tomar cuidado de parar o mouse em cima do dado, esperar um pouquinho que ele vai te dar a dica da cola do que era para estar preenchido ali, para ele conseguir subir a informação para você. Verônica, posso fazer uma pergunta? Claro. Eu fiquei com duas dúvidas, na verdade. Uma é quando você rodou esse exemplo aí dessa biblioteca de 200 funcionários, eu não entendi, eu não entendi uma coisa, assim, porque estava o Q e o número, que é referente à biblioteca do IME, e aí estava o barra LPT e o nome e a label. E aí eu não entendi o porquê de colocar esse LPT se ela já existe no Wikidata. Excelente pergunta. No caso, se eu colocasse esse LPT já existindo no Wikidata, eu estaria mudando o nome do item. Nesse caso, eu estaria subindo informação redundante, porque é uma informação que já está lá. Então, não precisaria colocar esse LPT. E a outra dúvida que eu fiquei é que esse movimento que você fez do leste aí foi muito rápido para o meu cérebro. Não, justíssimo, deixa eu editar aqui. Vamos fingir que essa informação aqui que a gente está criando na biblioteca, que ela não existe. Então, que é um item novo que a gente vai criar do zero. Então, vamos mudar o Quick Statements dela. Aqui a gente estava sempre concatenando e pedindo para ele dar uma olhada na célula anterior, para copiar o KID dela. Em vez disso, a gente vai falar aqui bem no comecinho, eu quero que você crie uma coisa para mim. Verônica, ao invés de ter o número do KID, poderia também colocar o create na célula, né? Poderia. Que daí fica mais fácil, você usa o mesmo código. Não, ou não. Aí, ótima pergunta, deixa eu colocar aqui o create só para te mostrar o que acontece. Porque eu acho que vai ser mais fácil de visualizar assim que o Google Sheets responder. Se eu colocar o create aqui, daria para reaproveitar o código. Então, vamos colar e ver o que vai rolar com o Quick Statements. Aí aqui tem o create, 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 create. Ele vai criar vários itens vazios. Então, por quê? Porque quando a gente manda o comando create, ele não consegue colar uma informação naquilo. O create é tipo um comando a mais. Então, você fala assim, cria uma coisa. Se você quer pôr informações naquela coisa, você precisa colocar aqui um create, com 2 barrinhas. E aqui, em vez de pôr create aqui, a gente pode pôr last, por exemplo. Fazer o mesmo código. Então, com que cara esse código vai ficar? Deixa eu quebrar ele aqui pra gente. Só para ficar mais legível. A gente vai ter numa linha aqui, create. Na linha abaixo, a gente fala assim, sobre aquele cara que eu acabei de criar, o nome dele em português é biblioteca tananã. Aquele cara ali que acabou de criar, a propriedade dele é tananã. E assim vai indo. Então, tudo que eu colocar embaixo, ele vai entender que é informação sobre aquele item vazio que eu pedi para ele acabar de criar. Então, se for rodar esse código aqui,
ele vai criar um item novo, só uma vez, e aí ele vai pôr todas as propriedades dele aqui do lado. Entendi, então é create uma vez e nas outras last. Isso, exatamente. E isso não daria... Então, todos os itens novos tem que fazer uma planilha à parte, né? Não dá para copiar, só puxar o mesmo código para as outras linhas. Dá para copiar, porque o que daria para a gente fazer de diferente aqui é que eu estava sempre referenciando o A3 para pôr o last, né? Aqui eu posso apagar e simplesmente começar toda a linha com o last. Vai dar o mesmo código no final das contas, vai criar o mesmo quick statements, e sem precisar ter uma coluna a mais, que só vai ter last escrito em todas as células. Aí aqui no caso, se copiar esse código e colar aqui para baixo, vai preencher o mesmo dado, só que para essas informações aqui da tabela. Só que aqui, se a gente for rodar esse código, vai dar um errozinho. Bom, na verdade, ele pegou a informação da biblioteca, da instância D, mas tinha mais informação sobre a biblioteca do que só isso, né, do que o nome e a instância. Também tinha informação da data de fundação. E ele não pegou essa informação. Por quê? Um jeito que eu acho legal de entender o que está de errado no código é você copiar e cola ele em algum bloco de notas e na frente de cada uma dessas duas barras você vai dando um enter para identificar cada linha do código e tentar ver o que foi que deu errado. Então, aqui, beleza. Bom, tem uma linha aqui que tá esquisita, né? Aqui, ó, esse last, tananã, P, e tem um P junto. Tem um problema aqui logo depois do P1128, né? Porque sempre tem o P valor. E aqui não tem, aqui tá em branco. Então, se a gente for aqui olhar, esse P118 é a parte de número de empregados da biblioteca, que não tem essa informação na tabela. Então, o que acontece? O concatenar sempre vai tentar juntar a informação que está na célula, ele vai juntar o que está ali. Ele não quer saber se está em branco ou se tem informação ali, porque a gente não pediu para ele verificar se a célula está em branco ou não. Como é que a gente faz para ele só concatenar a informação se a célula não estiver em branco? Porque a questão é que se a gente não fala para ele, ó, primeiro ver se essa informação existe, ele vai criar esse código quebrado para a gente. E quando ele cria o código quebrado, a partir do momento que deu problema, ele ignora tudo que vem depois. Não importa se aqui tem mais 10 linhas com informações que estão corretas, na hora que deu algo errado, ele só ignora e ele para de funcionar a partir dali. A gente tem que falar para o Quick Statements, para o Google Sheets, para ele verificar se a célula está vazia. Então, como que a gente faz isso? A gente coloca um if, então C, a gente fala assim, olha para essa célula aqui, para D4, e me diz se ela está ou não vazia. Esse símbolo aqui quer dizer diferente, e aqui diferente de vazio. Então, se essa célula aqui, a D4, não estiver vazia, a gente fala concatena essa informação aqui. Se a célula estiver vazia, retorna um valor em branco. O resultado final, quando a gente copia o código, vai ser o mesmo, não vai alterar, mas o ideal é sempre colocar esse if tananã concatenar no começo de todas as linhas. Então, aqui, no caso, a gente está olhando aqui o B4, a gente confere se o D4 está vazio. Aqui a informação está no C4, a gente vê se o C4 está vazio. Então, onde acaba o código? A gente põe um parênteses, e a gente fala para concatenar um valor vazio depois. E aqui na última linha, também a gente pede para olhar dessa vez se o F4 está vazio. A gente fecha. Menina, essa parte aí era muito avançada para mim, na hora que eu fui subir os dados dos professores do IME,
E sabe o que eu fiz? Eu coloquei sem valor, no while, lá em inglês, né? E aí ficou aquele negócio, nenhum valor em cinza, nos campos que não tinha nada, sabe, de informação. Lá no Wikidata. Eu não sei se tem algum robô que passa e apaga esses campos. Ou se eu vou ter que apagar tudo na mão, entendeu? Depois. Boa pergunta. Eu não sei responder, Stala. Eu posso perguntar pro meu chefe que ele manja mais essa parte. Tá bom. Já estava me preparando para excluir tudo depois. Mas tem como identificar essas coisas e fazer a limpeza. Eu consigo puxar esses dados para você. Ah, tá bom. Eu consigo fazer essa limpeza de forma automática. Eu não sei se tem um robô que faz. Mas tá o ideal, assim, esse código de concatenar é chato. Esse se vazio, não apresentar nada, eu não sabia fazer mesmo. Então, o que eu recomendo é assim, você copia essa linha de padrão, você ignora o C, tananã, concatenar, e você só mexe no código que está aqui dentro. E aí toda linha que você começa, você sempre copia e cola aquele padrão para você não ter que se preocupar em fazer de novo. Eu já fiz alguns levantamentos bem grandes, eu nunca escrevo esse código do zero, eu sempre vou fazendo tipo um Frankenstein com as coisas antigas, porque no fundo são coisas parecidas, então não precisa sempre recriar do zero. E o quão complexo o código fica no final acaba dependendo de quantas colunas sua tabela tem. Então, digamos que sua tabela está 100% completa, que não tem nenhuma célula em branco. Nesse caso, você não precisa colocar esse C, por exemplo. Não tem que fazer essa verificação adicional. É só você fazer a concatenação direto. No geral, é bom de colocar, porque às vezes tem um valorzinho ali que está faltando e você não percebe e vai ficar faltando aquilo. Mas, se você tiver todas as informações, não precisa. Outra opção é você fazer um código diferente para concatenar o Quick Statements nas linhas que falta informação. Se forem poucas linhas que está faltando, ou se você souber bem onde é que está, dá para fazer desse jeito também, sem nenhum problema. Mas é que é um pouco mais de trabalho que você precisa ter para alterar o código naquelas partes. Eu recomendaria, assim, eu vou mandar o link dessa planilha para vocês conferem ela quando vocês precisarem olhar alguma coisa e dá aquele Ctrl+C, Ctrl+V maroto para copiar esse trecho aqui do código, porque ninguém tem que saber fazer isso de cabeça. Perfeito. Eu ainda tenho algumas dúvidas, não sei se eu já posso tirar agora, se vai ser Pode, à vontade, era isso mesmo que eu tinha para falar. Bom, acho que você já respondeu sobre a criação, quando não tem item é para colocar esse código create, né, depois last, tem que colocar. O qualificador eu fiquei em dúvida, porque quando eu montei a planilha dos professores do IME, eu usei, na verdade, o meu código ficou diferente desse de concatenar. Eu fiz de acordo com o exemplo que tinha mesmo na ajuda do Quick Statements, que ele dizia lá para colocar o igual, vírgula, daí entre aspas, e puxando as células. E aí no meu código, eu não usei a barra, né, eu usei acho que era vírgula, se eu não me engano, ou ponto e vírgula. E aí o qualificador, eles pediam para colocar o QAL, e não o P, sabe? O P da propriedade e o número. Aí eu só queria tirar essa dúvida com você, se realmente nesse formato com a barra, é o P mesmo, não é o QAL. É só por o... Olha, eu acho que você QAL, pode... isso eu usava assim. Você pode pôr o QAL, pelo visto, eu não sabia do QAL, obrigada por comentar, mas não precisa. Eu acho que nesse de barra talvez não precise, porque é outro formato mesmo, sabia? Pode ser pela questão da sintaxe, então talvez nesse método que você fez precisasse, mas usando esse formato de barra não tem que pôr o QAL. Tá, perfeito. E porque também, assim, eu percebi que o item tem que repetir, a cada vez que você vai gerar uma nova propriedade, tem que repetir o número do item, né? Nesse formato da barra. Sim. Você não consegue colocar barra, propriedade tal, valor, propriedade tal, valor. Você tem que sempre repetir o número do item, né? E nesse código que eu fiz, não, eu só colocava o item uma única vez e depois colocava vírgula, vírgula, vírgula e todos entendi.
Deixa eu ver o que acontece aqui se eu colocasse só 2 barras e não colocasse o número do item. Deixa eu ver o que acontece. Ele adicionou no mesmo item. Não, aqui deu erro. Ah, deu um erro aqui com a fonte. Legal isso. Nesse método eu acho que talvez tenha uma sintaxe mais fácil sem ter que repetir o item mesmo, que nem você falou. Talvez eu não apaguei alguma informação certa. Mas aí talvez fique um pouco diferente a questão dos qualificadores. Eu acho que fica várias coisas diferentes, né? Então talvez seja melhor copiar desse jeito mesmo. Era só para tirar essa dúvida, que então cada linha precisa ter, cada propriedade precisa ter o número do item, né? Assim, para fazer exatamente nesse formato, precisa. Mas talvez seja melhor fazer a questão do qualificador que você comentou, que, por exemplo, na planilha ficaria mais fácil de identificar que isso aqui é um qualificador, né? Se fosse só um QAL aqui. Isso. Porque na cara que é diferente, não tem que fazer uma cor diferente. Só precisa ver se nesse formato aí realmente o QL identifica, né, como qualificador, mas eu acho que sim. Vamos fazer o teste aqui, ver o que acontece. Aqui dá como create, né, mas vamos ver como é que se roda. Não rodou. Não, acho que não rola, tem que ser o P mesmo. Mas serve para ver que tem várias sintaxes diferentes, vários jeitos de montar esse negócio. Vai muito da questão de qual que bate seu santo. Sim, sim. E, por exemplo, até o data da consulta, que ali está o S maiúsculo, né? Quando vai fazer desse outro formato que eu fiz, tem que colocar o S minúsculo para dizer que a data de consulta tem a ver com aquela fonte, sabe? Olha, que legal. Porque fica diversas informações na mesma linha, acho que é por esse motivo. Faz sentido. Mas eu acho que eram essas minhas dúvidas, e eu queria sugerir, na verdade, para o pessoal que está começando agora, que talvez seja legal fazer no código da barra primeiro, direto lá no Quick Statements, para depois mexer no código do Excel. Não sei, sabe? Eu acho uma ótima dica. Entender primeiro como é que funciona, sabe? Que fica realmente... Ótima dica, Estela, de verdade. Não tinha pensado nisso, mas que fica muito melhor. Você tenta fazer na mão uma informação simples, porque se você tenta juntar, entender a ideia do concatenar com entender como fazer o Quick Statements, fica muita coisa ao mesmo tempo. Né? Aí primeiro tenta na mão, aí depois vai tentar mexer no Excel, assim, né, para ir aprendendo aos pouquinhos. Coloca uma propriedade por vez, né, talvez. Exatamente, começa subindo só uma informação de cada vez, depois tenta subir 2 linhas de informação juntas, dando um passo de cada vez, porque senão você tenta fazer tudo junto e você não consegue identificar onde que dá o problema. Sim, exatamente, eu digo por mim mesma, porque eu fui testando milhares de coisas, assim. Teve momentos que eu coloquei 5 aspas de cada lado para poder dar certo. Umas coisas loucas, assim, no fim dava certo, sabe? Mas eu tive que fazer vários testes. Pode falar. Mais uma pergunta, assim, aí digamos que você pegou e mexeu nesse PowerPoint, nesse Excel inteiro. Aí depois você vai lá no Quick Statements e você faz o upload do próprio Excel? Ótima pergunta. Aqui no caso, a gente criou 2 itens, né? Então aqui, por exemplo, imagina que tem vários, eu vou copiando e colando aqui para baixo, estaria fazendo vários itens, vamos fingir que eles são preenchidos. Eu iria copiar e colar tudo aqui no Quick Statements. E aqui eu fiquei reclamando bastante da questão que não pode misturar as 2 barras verticais com a quebra de linha, né? E aqui está misturando. Então, o que a gente pode fazer? Aqui no final da tabela, um jeito de fazer isso, você dá um último concatenar para juntar todas essas linhas. Usei a fórmula errada. E aí, no caso, ele vai juntar todas as informações, em vez de ficar assim, um por linha, vai ficar tudo numa linha só. Então, esse é um jeito de fazer, mas se sua tabela for muito grande, o Google Sheets não vai conseguir concatenar tudo de uma vez. Então, o que você pode fazer? Você pode pedir para concatenar, sei lá, cada 10 linhas, e aí você sobe 10 itens de uma vez,
ou, dependendo de qual for o editor de texto, é que eu uso editor de texto de programação. Então, eu não sei se, tipo, no Google, no Word, no Notes, apareceria fácil assim. Mas aqui eu consigo colar o código todo, eu copio aqui um Enter, eu dou Ctrl F no Enter, encontrar todos, e eu apago. E aí eu junto tudo numa linha só. Esse é um jeito de fazer, depende do editor de texto que você usa, mas eu acho que dá para fazer em todos, isso de você copiar a quebra de linha, encontra todos e apaga. Que aí Dá você para fazer até no Word, dá para fazer. Dá, beleza, então. Tranquilo. E aí no final você faz o quick statement, você faz o código para uma coluna só, se está funcionando, você copia para todas, e é só juntar tudo no Word, no seu editor de preferência. Aí aqui eu tinha o link para as atividades. Se não tiver mais nenhuma dúvida, gente, que eu já posso passar as planilhas para darem umas olhadinhas. Agora que vai ter as dúvidas. Exatamente. Ninguém está se manifestando, né? Tá todo mundo quietinho, tipo, todo mundo entendeu tudo. É muito código, não tem medo. Ó, então, deixa eu ver se esse link aqui está compartilhável. Tá. Deixa eu mandar para todo mundo poder editar. Então, a tabela com o nosso código do Quick Statements, para quem quiser dar uma conferida. Aqui. E as tabelas, aí eu vou pedir só para a Liliane e a Estela conferirem se eu peguei as versões certas delas. São essas aqui? Aquela é a nossa, do IME, mas eu vou até colocar... você já vai colocar o link aqui? Se você quiser mandar, Estela. Então vou mandar aqui. E se alguém tiver sem acesso, porque como é e-mail da USP, às vezes não abre para quem é de fora, aí eu libero o acesso, tá bom? Quem for fazer os nossos dados do Instituto. E só uma coisa, gente. Lembra, antes de mexer na tabela, que é legal fazer uma cópia dessa aba. Você deixa essa aba inicial como dados brutos. Então, fica uma aba que ninguém vai mexer mais depois, e a aba seguinte seu Wikidatifica. Que eu já esqueci de fazer isso e dá muito trabalho depois para você achar o que era a informação que estava lá antes. Exatamente, é isso que eu ia sugerir. Para quem for mexer com os dados do IME, colocar ali na primeira coluna o nome, né? Qual que é o editor que está fazendo, para que as pessoas não façam os mesmos dados, e abrir uma planilha, né? Uma aba nova com o seu nome, né? E aí você trabalha nessa planilha, essa Wikidatificação que a Verônica mostrou. Eu posso fazer uma outra sugestão, complementando, de repente, Verônica, ou pegar um dado ou da tabela que a Estela compartilhou, ou da que eu compartilhei, e abrir o Quick Statement, e você fazer uma vez no Quick Statement com um desses exemplos, para ficar um pouco mais ilustrativo, talvez. Claro! Vamos lá. Eu vou pegar o Itoshi, porque ele é meu orientador do TCC. Então, aqui tem o KID dele. Vamos abrir aqui no Wikidata para ver a página dele. Beleza, tem bastante informação que já está aqui. Deixa eu aumentar essa página, porque ninguém merece ler desse jeito. Então, beleza, tem vários dados que já tem. Nenhum valor aí. Eu tinha visto alguns nenhum valor. Eu fiquei, nossa, tipo, que diferente. Então, aqui, informação alma mater. Não tem essa propriedade. Então, vamos aqui no Quick Statements. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar fácil de ler. Então, o KID do Itoshi é esse aqui. Então, 2 barras, o KID do Itoshi. A informação que a gente está querendo adicionar, aqui, deixa eu ver se é a linha, é a alma mater, que é o P69. Então, a pergunta que a gente vai responder é o P69. A resposta da pergunta é a Universidade de São Paulo. Então, vamos achar aqui o KID da Universidade de São Paulo. Estamos com o item certo.
A gente copia aqui e cola. Vamos ver se tem uma fonte também. Eu não coloquei fonte, seria o Lattes, né? Então tá sossegada. Uma aqui sem. Só para ver, com essa informação sozinha, fica com essa cara. Então, Carlos Toshi Morimoto, a alma mater dele foi a Universidade de São Paulo. Se clica aqui em rodar, subiu a informação. Mas a gente subiu um dado só, né? Então, vamos dizer que a gente quer mexer mais de uma coluna. Vamos ver se ele ajuda. Tinha os qualificadores, né? Eu não tinha visto. Não, tudo bem, não tem problema. Então, mas aí tinha, por exemplo, o início, o término, e que era título de bacharel. Perfeito. Então, vamos colocar aquela informação, porque a gente pode pôr um qualificador numa propriedade que já está ali. Então, a gente tem aqui o P69, o valor aqui, Universidade de São Paulo. Qualificador. 580, 580, e aqui o valor, a data, 1984. Eu nunca lembro a formatação. Eu coloquei um exemplo em cima lá na planilha, mas tudo bem, pode mostrar o ajuda, que eu acho que... eu coloquei um exemplo só, porque é o... Não, mas aí fica ótimo, porque já dá para todo mundo copiar a informação aqui. E aqui copiando, é só mudar para 1984. Além disso, a gente tem um qualificador do término, que é o 582. Então, P582/88. A gente copia a mesma data e altera o ano aqui. E aqui que foi título de bacharel, você falou que também é qualificador, né? Isso. Aí é aquele ali de cima, que é o P512, que eu coloquei P ao invés de Q, mas enfim. Aqui é o P512. E aquele que tem o código ali, que é título de bacharel, é o Q163727. Onde é que tá isso? Tá na primeira linha, que tá congelada lá em cima. Isso. É onde tá o teu mouse. Peraí. Aqui? Essa aí. Tá esse código ok. ó, título de bacharel, é esse código. Deixa eu dar aqui para cima. Me projetou, desculpa. Título de bacharel, beleza. É esse KID aqui. Isso. Então, vamos ver com qual carinha isso aqui vai ficar no final. Não pode ter espaço, né, entre as barras. Eu não sei o que acontece se tiver um espaço. Deixa eu deixar uma para ver o que acontece. Ele identificou. Ele identificou, foi. Vamos saber se funcionou. É melhor não ter, né? Porque pelo sim, pelo não. Então, aqui no caso, ele tem a informação de onde ele foi, de qual foi a alma mater dele, e a gente vai colocar o qualificador. Quando começou, quando terminou, e qual foi o grau, o título, obrigada, o título que ele recebeu. Então, rodando aqui, deu tudo certo. Então, é legal de ver também que agora a gente eu estou adicionando dados para uma informação que já existe no Wikidata. Então, aqui ficou tudo em 4 linhas separadas. É mais rápido se eu fosse só criar a declaração de onde ele foi educado com os qualificadores, tudo junto, e ia subir numa linha só, em vez de subir 3 coisas separadas. Então, não faz muita diferença quando a gente está subindo poucos dados, mas se fosse uma tabela com 1000 informações, em vez de ter que rodar 1000 linhas, ia ter que rodar 4000 linhas, então fica um pouco mais demorado. Se a gente abrir aqui o item do Itoshi, já vai aparecer a informação aqui da alma mater, junto com os 3 qualificadores que a gente colocou. Perfeito. Eu não coloquei exemplo para tudo lá, né? Eu acho que, por exemplo, tem algumas universidades que as pessoas vão ter que pesquisar. E caso não tenha a universidade cadastrada no Wikidata e precisa cadastrar, né? Então, fiquem à vontade para colocar as informações que forem mais fáceis, assim. Sim, com certeza. Se tiver qualquer problema de não encontrar alguma faculdade, de não achar o código de algum item, é só perguntar que a gente vai se ajudando também.
Gente, na planilha que eu compartilhei, que é a planilha da ECA, tem uma planilha que é com prêmios, que os docentes receberam. Eu coloquei, tem exemplo ali para todo mundo fazer, tanto faz quem é da ECA, do IME, da Unesp, tem exercício ali para todo mundo fazer. A de prêmios, tudo que está aí já está cadastrado, menos essa coluna prêmio pelo trabalho. Essa coluna vocês pulem, por favor. Essas colunas que estão destacadas em azul, porque eu nem ia pedir para ninguém cadastrar, porque tem algumas coisas que é meio complexo para cadastrar, tem espetáculo de dança, tem algumas coisas que eu acho que pode demorar muito. Mas todas as outras coisas, assim, o prêmio, o nome da pessoa, isso tudo já está no Wikidata. Então, essa daí está certinha. E a coluna com os dados dos docentes, que tem na outra aba, é uma coluna que vai ter o nome do docente, se vocês quiserem, para subir o campo nome do idioma nativo, e para subir sobrenome, e para subir prenome, que são coisas que pode subir, Verônica, mesmo que não esteja cadastrado. Por exemplo, o nome Lilian não existe. Pode subir isso como primeiro nome, como um dado solto? Essa propriedade que você comentou, ela recebe os valores de nomes ou uma propriedade, tipo um item Lilian como resposta? Deixa eu ver, tá na segunda... Deixa eu abrir aqui a planilha. Não copiou, né, nesse link que tá com você, eu acho, essa aba. Não tô achando, pera lá. Deixa eu abrir aqui nesse meu link. Espera só um pouquinho. Pronto, consegui abrir finalmente. Ai, gente, meu computador tá meio esquisito aqui, pera lá. Menos mal que não é só meu computador que tá lento hoje. Ele não tá deixando eu abrir as abas, que engraçado. Agora foi, pera lá, eu acho. Nome no idioma nativo, daí vai ser o nome, um dado solto, assim, não é algo que estaria criado, é o P1559. E o primeiro nome é P735 e o sobrenome seria P734. Estranha a minha planilha. Pode colocar o nome solto, porque é string a resposta. E aí vai ser usando as aspas, né? Igual você ensinou. Isso. Usando as aspas, e também tem que especificar em qual idioma que está escrito. Então tem que ser tipo o PTBR, 2 pontos e as aspas. Tá bom. Tá bom. Gente, agora a ideia é que todo mundo faça exercícios e aproveite a presença da Verônica aqui. Na planilha da ECA eu coloquei os nomes das pessoas já para facilitar. Então, sei lá, tipo, a Alessandra vai abrir a planilha lá da ECA, ela já vai ver o que seria dela para já facilitar saber o que é dela, mas tem as outras linhas em branco e vocês podem ir pegando. E eu peço que quem fizer qualquer coisa da planilha dê um ok do lado, porque depois a gente precisa saber o que foi feito ou não também. Quem tiver dúvida pode falar por aqui, tá? Que a gente fica de apoio. Eu tenho uma outra dúvida. Verônica, você pode mandar no chat o link do Quick Statement para a gente abrir? Porque eu acho que tem gente que às vezes não tem no site. Muito bem lembrada. Obrigada. Imagina. E se vocês quiserem testar assim, se o código está funcionando, é só colar no Quick Statements, você clica para ele ler o código e você tem que clicar uma outra confirmação para ele realmente rodar para rodar o código. Então dá para você só testar se parece que o código está certo ou não. Não tem que ter medo assim de dar o primeiro clique. É só o segundo que vai de fato fazer alguma coisa. A gente precisa logar no Wikidata para fazer isso, tá?